Olá, graça e paz, tudo bom com você? Estamos aqui para mais uma vez fazer um outro vídeo, trazendo uma mensagem bíblica para a sua edificação espiritual e para o seu conhecimento da palavra de Deus. Mas como eu sempre lhe peço, antes de começar o nosso vídeo, eu peço que você se inscreva em nosso canal, se você não se inscreveu ainda, e que você dê o seu like aí, ok? Bem como você toque no sininho, para que você possa receber as nossas notificações. Bom, o meu vídeo hoje vai trazer uma mensagem baseada em Mateus capítulo 25, versos 31 a 46. Essa passagem de Mateus fala a respeito da vinda do Filho do Homem, né? Que é o nome de Jesus. Filho do Homem é um dos nomes de Jesus, um dos títulos dele. Então, a vinda do Filho do Homem em sua glória para julgar todas as nações. Então, é sobre isso que eu quero falar com você nesse vídeo. Então, eu começo dizendo que a Bíblia não diz nada sobre quando Jesus voltará. Não há uma única passagem na Bíblia que diga a data, que diga o dia exato em que Jesus voltará. Isso não foi revelado. Mas na Bíblia nós encontramos revelado o que vai acontecer quando Cristo voltar. Nessa passagem que eu estou citando para vocês, de Mateus capítulo 25, do 31 ao 46, claramente Jesus revela o que vai acontecer quando ele voltar. Então, essa passagem de Mateus capítulo 25, do 31 ao 46, é uma descrição dramática a respeito do último julgamento, a respeito do julgamento final. Então, o que é que vai acontecer quando Jesus voltar, de acordo com essa passagem aqui? Vai acontecer o último julgamento, o juízo final. Então, eu quero chamar você para passear comigo nessa passagem, vendo o que essa passagem tem a nos dizer. Então, observe inicialmente o verso 31, que diz assim: quando vier o Filho do Homem na sua majestade, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. O que é que esse texto, esse verso 31 descreve? Ele descreve a gloriosa vinda do Filho do Homem, a gloriosa vinda de Jesus, acompanhada pelos anjos. O Filho do Homem aqui é representado como se estando sentado no trono da sua glória. O símbolo aqui, Jesus sentado no trono de sua glória, indica um trono em extremo glorioso, um trono caracterizado por esplendor e brilho. Então, veja que ele é chamado de trono da sua glória. Então, é um trono esplendoroso, é um trono brilhante. Então, ele fala exatamente da glória do Senhor. E veja que, segundo esse texto, associada com a volta do Senhor, nós encontramos a presença dos anjos. A Bíblia ensina que Jesus, por ocasião de sua vinda, virá na companhia de anjos. Aos anjos foi dada uma tarefa a cumprir. Que tarefa é essa? Mateus capítulo 13, 41 e 42, diz assim: mandará o Filho do Homem e os seus anjos fazer o quê? Eles ajuntarão do seu reino todos os escândalos e os que praticam iniquidade, e os lançarão na fornalha acesa, ali haverá choro e ranger de dentes. Então, essa passagem diz aqui que uma das funções dos anjos é exatamente reunir os ímpios dos quatro cantos da terra, e então esses ímpios serão lançados na fornalha acesa, e ali os ímpios rangerão os seus dentes, eles chorarão, eles sofrerão eternamente. Mas os anjos também têm uma missão com relação aos eleitos. De acordo com Mateus capítulo 24, verso 31, diz assim: e ele, Cristo, enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Então, os anjos também têm a função de recolher os eleitos do Senhor, dos quatro cantos da terra, para que esses eleitos possam gozar da bem-aventurança com Cristo. Então, essa é a missão que os anjos vão desempenhar. No caso dos incrédulos, ele vai reunir os incrédulos de toda a parte da terra e vai jogá-los no lago de fogo e enxofre. Já os eleitos, ele vai reunir esses eleitos e levar exatamente para ser guardados no celeiro do Senhor, que é exatamente o céu. Esse ato de reunir tanto os salvos quanto os não salvos e sua separação
é descrito no verso 32, que diz, o verso 32 do capítulo 25 de Mateus, que diz: e todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas. Então, nós temos aqui a reunião dos eleitos, dos salvos, e dos não eleitos, dos não salvos. Então, eles serão reunidos, e então eles serão separados, assim como o pastor no seu rebanho tem cabritos e ovelhas, e ele coloca ovelhas de um lado e cabritos do outro. Então, no dia do juízo final, o Senhor Jesus também vai pegar a humanidade e vai fazer separação. Aqueles que serão salvos de um lado e aqueles que serão perdidos irão para outro lado. O juízo descrito aqui nesse capítulo inclui todos, inclui toda a raça humana. Ninguém será excluído, nem os perversos, nem os justos. Quando o texto diz que todas as nações serão reunidas diante dele, essa expressão indica todas as pessoas indiscriminadamente. Então, todos estarão perante o Senhor, todas as nações. Então, estarão ali perante o Senhor brasileiros, italianos, argentinos, uruguaios, americanos, judeus, alemães. Todas as nações estarão reunidas diante do Senhor para esse grande juízo final. Então, por ocasião desse juízo final, o juiz, que nesse caso é o Senhor Jesus Cristo, Deus, o Pai, vai julgar o mundo através do seu Filho, o Senhor Jesus. Então, ele será o juiz. Então, o juiz separará os que estão reunidos, como um pastor separa as ovelhas dos cabritos. As ovelhas simbolizam aqueles que confiam em Cristo como Senhor e Salvador, e que eles são obedientes, aqueles que andam de acordo com os seus mandamentos, aqueles que andam de acordo com os ensinamentos da Bíblia. Já os cabritos simbolizam aqueles que são desobedientes a Cristo, aqueles que deram as costas para Cristo, aqueles que rejeitaram a Cristo, aqueles que não andaram de acordo com Cristo, que não entregaram suas vidas a Jesus Cristo. Aí o verso 33, o verso 32 fala da separação, os cabritos por um lado e as ovelhas por outro lado. Aí o verso 33 diz assim: e porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Então veja, ovelhas à direita, cabritos à esquerda. Cada pessoa, ao ser colocada de um ou de outro lado, saberá imediatamente se ela é salva ou condenada. Então, aqueles que forem colocados ao lado direito do rei, certamente já saberão que estão salvos. E aqueles que forem colocados do lado esquerdo do rei, certamente saberão que já estarão condenados. Os crentes estarão presentes no dia do juízo, mas eles não precisarão ter medo disso, porque eles já foram, seus pecados já foram julgados e condenados em Cristo, e o crente já foi absolvido em Cristo. Então, o crente, ele não entra em juízo condenatório, ele vai participar do juízo final, mas ele não entra em juízo condenatório, ele não será condenado. Então, só o fato de que ele vai ser colocado do lado direito já indica a sua salvação, já indica que ele estará salvo para todo sempre, pois aquele que está em Cristo, sobre ele não pesa nenhuma condenação. Paulo diz isso em Romanos capítulo 8, verso 1, dizendo que não há nenhuma condenação para aquele que está em Cristo. Então, no dia do juízo, o crente vai comparecer perante o juízo para que ele tenha a sua salvação homologada. Da mesma forma, o ímpio já parte dessa vida condenado, e o juízo é apenas uma homologação da condenação do ímpio. Então, quando o ímpio for colocado do lado esquerdo, ele já saberá que estará condenado eternamente. Então, será uma homologação de sua condenação. O juízo final é indispensável para que, entre outras coisas, a justiça de Cristo e a honra de sua igreja sejam publicamente defendidas. Quando o mundo viu Cristo pela última vez, onde ele estava, em que situação ele estava? Ele estava pregado numa cruz, como se ele fosse um criminoso. Mas esse quadro deve ser modificado, esse quadro deve ser revertido, de sorte que todos os homens agora verão a Cristo em sua glória,
juntamente com sua igreja, vendo a glória também da qual a igreja participará. Então a igreja será colocada do lado direito de Cristo, o que significa uma posição de honra. Então o mundo viu Cristo pela última vez pendurado como se ele fosse um criminoso, e agora ele vai ver Cristo vindo em sua glória, e vai ver a igreja de Cristo do seu lado direito. O verso 34 diz assim: então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde benditos de meu Pai, e entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Então, estar à direita do rei implica exatamente em receber a mensagem do vinde. O rei vai dizer: vinde, para aqueles que estiverem exatamente à sua mão direita. Então, o que é que Cristo vai dizer para eles? Recebam o reino por herança. Então, aqueles que estiverem do lado direito do rei, receberá exatamente a salvação, receberá exatamente o reino por herança, o reino que está preparado desde a fundação do mundo. A base da salvação do crente é exatamente o beneplácito do Deus Trino, é a sua graça soberana. Isso aí, então, é o fundamento da salvação do eleito. Então, nós somos salvos pela graça de Deus. Então, no dia do juízo, essa graça vai ser amplamente revelada sobre nós, quando, então, nós receberemos a mensagem de boas-vindas de Cristo, para que entremos no seu reino. Então, os versos 35 e 36 dizem: porque tive fome e me destes de comer, tive sede e me deste de beber, era forasteiro e me hospedastes, estava nu e me vestistes, enfermo e me visitastes, preso e fostes ver-me. Então, quando Jesus diz isso, né, eu estava com fome, vocês me deram de comer, eu estava com sede e vocês me deram de beber. Então, certamente que aqueles a quem Cristo disse isso serão tomados de um espanto, né? E daí eles vão perguntar: Senhor, aqui nos versos 37 e 39 eles perguntam isso, assim: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber, e quando te vimos forasteiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos, e quando te vimos enfermo ou preso e te fomos visitar? Então, o espanto deles: a gente te viu com fome, a gente te viu nu, a gente te viu enfermo e a gente te socorreu, a gente te ajudou. Quando foi que isso aconteceu? A resposta a isso está no verso 40, que diz assim: em verdade vos afirmo que sempre que o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Então, quando nós olhamos essa passagem de Cristo, de que quando fizestes algum bem a um dos meus pequeninos discípulos, a mim o fizestes, então, com essa declaração de Cristo, a gente percebe claramente que existe uma estreita conexão entre Jesus e o seu povo. Existe uma estreita conexão, uma estreita relação entre Jesus Cristo e os seus seguidores, de sorte que tudo aquilo que é feito a um discípulo de Cristo, em nome de Cristo, por amor a Cristo, é feito ao próprio Cristo. E tudo aquilo que se deixa de fazer um discípulo de Cristo, por ser discípulo de Cristo, é feito contra Cristo. É deixado de fazer a Cristo. Bem como tudo aquilo que é feito contra um discípulo de Cristo, é feito contra Cristo. Por exemplo, você lembra de Paulo? Paulo, quando ainda era Saulo, disse que ele perseguia a igreja, e o Senhor apareceu a ele, e então o Senhor pergunta assim: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? A quem Saulo estava perseguindo? A igreja. Mas a relação entre Cristo e a igreja é tão grande que perseguir a igreja significa perseguir a Cristo. Da mesma forma, fazer um bem a um crente, fazer um bem a um discípulo de Cristo por ser crente, significa fazer um bem a Cristo. Da mesma forma, deixar de fazer um bem a um discípulo de Cristo por ser crente, então significa deixar de fazer um bem exatamente a Cristo. Então, a Bíblia ensina claramente essa relação que é entre Jesus e os discípulos dele. Veja bem, Mateus capítulo 10, 42, Jesus diz assim: e quem dera beber, ainda que seja um copo de água fria, a um destes pequeninos, por ser este meu discípulo, em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão. Então, Jesus fala aqui que a pessoa não perde o galardão porque está fazendo a Cristo. Aquele que faz algum bem ao discípulo de Cristo, está fazendo esse bem a Cristo. Agora,
depois que Jesus fala sobre para aqueles que estão do seu lado direito, dizendo: vinde bendito de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo, aí ele agora se dirige para os que estão do lado esquerdo, conforme o verso 41, que diz assim: então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Então, veja a diferença de mensagem. Enquanto que Cristo olha para os que estão do seu lado direito e os chama de benditos e dá a eles a posse do reino, ele se volta para os do lado esquerdo e os chama de malditos. E então esses, ao invés de serem mandados para o reino, eles têm como herança exatamente o lago de fogo, têm como herança o inferno de fogo por conta dos seus pecados. Essa passagem que a gente acabou de ler, o verso 41, descreve o castigo dos ímpios, descreve o castigo daqueles que viveram a vida sem Cristo. E aqui nós temos três coisas sobre isso. Primeira coisa, nós temos aqui separação. Então, o inferno significa separação. Os incrédulos ouvirão as terríveis palavras: apartai-vos de mim, malditos. Então veja, inferno significa separação. Os incrédulos ficarão eternamente separados de Cristo, ficarão eternamente separados da vida de Deus. Então, ouvir o apartai-vos de mim, malditos, é o oposto do ouvir vinde benditos. Os incrédulos irão para o castigo eterno. Sua morada será fora do salão do banquete, será fora da festa nupcial. Dentro da festa nós temos o noivo. Dentro da festa nós temos todos aqueles que aceitaram o convite de Cristo para segui-lo, para obedecê-lo. Fora da festa estão os filhos do reino, que, havendo desprezado o chamado da graça, se põem a bater a porta em vão. Os incrédulos são lançados nas profundezas do abismo sem fundo, e assim eles se afundam sempre infindavelmente longe da presença de Deus e do Cordeiro. Então, inferno significa separação de Cristo, separação de Deus e separação até mesmo de familiares que são crentes, enquanto familiares crentes, filhos, ou pais, ou esposos, ou esposas, enquanto esses crentes estão no céu, os incrédulos estão eternamente separados de seus parentes crentes, indo exatamente para o inferno. Em segundo lugar, inferno significa associação. Inferno significa a mais repugnante de todas as companhias. Os incrédulos habitarão para sempre com o diabo e seus anjos, para quem o fogo eterno foi preparado. O inferno também significa associação com os abomináveis, os assassinos, os imorais, os feiticeiros, os idólatras e todos os mentirosos. Então, estar no inferno significa estar na companhia de pessoas nocivas, estar na companhia de pessoas abomináveis, estar na companhia dos ímpios. Enquanto que estar no céu significa estar na presença de Deus e dos seus santos, e dos seus santos anjos, e dos seus santos redimidos. Estar no inferno significa estar eternamente na companhia de pessoas abomináveis. Em terceiro lugar, inferno significa lugar de fogo, significa lugar de chamas. Então, esta é a linguagem de toda a Bíblia. Esse fogo é inapagável, esse fogo devora por toda a eternidade. Então a Bíblia é clara em dizer assim: o inferno é um lugar de fogo, quando diz apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. Então o inferno é um lugar de fogo, um fogo que não se apaga, um fogo que não se extingue, um fogo que queima o tempo todo. Ai de quem for para o inferno. Eu espero sinceramente que você que está me ouvindo e está me vendo não vá para o inferno. E só há uma forma de você não ir para o inferno: reconhecer que você é um pecador, se arrepender dos seus pecados, confessar Jesus como Senhor e Salvador da tua vida e decidir a segui-lo, obedecendo os seus mandamentos. Então, Jesus já disse assim: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. Ou seja, esses serão condenados. Qual é a razão dessa condenação? Os versos 42 e 43 respondem: porque tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber. Sendo forasteiro, não me hospedastes, estando nu, não me vestistes, achando-me enfermo e preso, não fostes ver-me. Então,
Jesus, os ímpios fazem, Jesus diz para os ímpios quase a mesma coisa que ele disse para os santos. Enquanto que dos santos ele diz: eu tive fome e vocês me deram de comer, eu tive sede e vocês me deram de beber. Para os ímpios ele diz assim: eu tive fome e vocês não me deram de comer, eu tive sede e vocês não me deram de beber, e etc. Né? Então veja, é interessante que quando a gente fala sobre quem vai para o inferno, normalmente a gente escuta as pessoas falarem assim: quem vai para o inferno são apenas os ladrões, os adúlteros, os assassinos, os maconheiros, as prostitutas. É esse pessoal que vai para o inferno. Eu sou uma pessoa boa, um bom cidadão, uma boa cidadã, então eu não vou para o inferno. Note que nesse texto aqui, Jesus não diz nada que esse pessoal aqui era assassino, que esse pessoal aqui era ladrão, não diz que esse pessoal aqui tinha cometido, assim, por assim dizer, um grande pecado. Note que o texto aqui diz que eles foram para o inferno por conta do seu pecado de omissão, ou seja, deixaram de seguir a Jesus, deixaram de andar com Jesus, deixaram de ser seus discípulos. Então, quando diz que eles não fizeram um bem a um discípulo de Cristo, significa dizer que eles não fizeram bem a Cristo. Significa isso que eles não tinham nenhuma conexão com Cristo, eles não tinham nenhuma relação com Jesus Cristo. Então veja, de forma abreviada, os incrédulos fazem a mesma pergunta que os santos fizeram. Os santos perguntam assim: Senhor, quando foi que te vimos com fome, com sede e te socorremos? Os incrédulos fazem a mesma pergunta, né? Só que de forma abreviada no verso 44. Quando foi que te vimos com fome, com sede, forasteiro, nu, enfermo, preso e não te assistimos? E a resposta de Cristo está no verso 45. Então lhes responderá: em verdade vos digo que sempre que o deixastes de fazer a um destes mais pequeninos, a mim o deixastes de fazer. Quer dizer, então Jesus diz aqui: não tendo relação com a minha igreja, não tem relação comigo. Então esse pessoal nunca pertenceu à igreja de Cristo, nunca se relacionou à igreja de Cristo e consequentemente nunca se relacionou com Cristo, nunca teve conexão com a igreja, consequentemente nunca teve conexão com Cristo. Então esse pessoal se perdeu por não estar associado a Cristo e ao povo de Cristo. O resultado disso tudo encontramos no verso 46, que diz assim: irão estes para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Então veja, Jesus diz: alguns irão para o castigo eterno, outros irão para a vida eterna. Então, a vida eterna significa estar para sempre com Cristo. A morte eterna significa estar separado para sempre de Cristo. Porque nós temos aqui castigo eterno e temos vida eterna. Então, do jeito que a vida eterna não acaba, o castigo, por ser eterno, também não acaba. É um castigo sem fim, assim como a vida é sem fim. Quanto aos incrédulos, a Escritura diz que eles vão para um lugar onde seu verme não morre e o fogo não se apaga, e que a fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos. Já com respeito aos justos, é dito que eles vão para um lugar onde nunca mais terão fome, nunca mais terão sede. Então vejam a diferença de destino eterno do crente e do incrédulo. Enquanto um vai para a bem-aventurança, o outro vai para o lugar de maldição. Enquanto um é bendito do meu Pai, o outro é maldito por conta dos seus pecados. Eu quero concluir essa minha reflexão dizendo algumas coisas. Primeiro, o dia do juízo se aproxima. Você está preparado para esse dia? Não viva a vida como se esse dia não fosse real, pois esse dia é mais real do que você pode imaginar. Segundo, como você pode estar preparado para enfrentar esse dia? Você pode se preparar para esse dia entregando sua vida a Cristo, sendo um crente em Jesus Cristo, crendo nele de todo o teu coração, crendo nele de toda a tua mente, de toda a tua alma, crendo que ele morreu na cruz, no lugar do pecador. Entregue sua vida a Jesus e então você estará preparado para enfrentar o juízo final. Então faça isso, amigo, para que no dia do juízo você escute Jesus te chamar de bendito de meu Pai e não de maldito indo para o fogo eterno. Então faça o voto que você, que não é crente ainda, entregue sua vida a Jesus, e você que é crente, glorifique a Deus, porque você já foi alcançado pela graça do Senhor e certamente ouvirá a mensagem maravilhosa de vinde benditos de meu Pai. Então Deus te abençoe, um grande abraço.